Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre plantas medicinais. Antes de começar, quero dar uma dica para você. Se inscreve na nossa newsletter, clica aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem uma newsletter, tem um link para nossa newsletter. Você se inscreve e vai receber semanalmente todos os links dos vídeos que a gente publicou nessa semana. Você recebe os links para não perder nenhum vídeo e vai receber mais um monte de informações que a gente não pode colocar aqui no canal, porque não cabe no canal. A gente coloca tudo no e-mail e manda para você. Então não perde mais esse canal de comunicação com a gente e se inscreve na nossa newsletter. Se inscreve também no nosso canal, se você está assistindo esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal para receber sempre essas nossas atualizações também, as notificações de novos vídeos. Se inscreve aí. E não se esqueça de inscrever no na nossa fanpage no Facebook e no nosso canal no Twitter também. Quem pediu essa planta de hoje foram duas pessoas que acompanham o nosso canal. Na verdade, um monte de gente pediu, mas faz tempo que as pessoas pediram e eu meio que perdi o contato dessas pessoas. Mas eu sei que duas pessoas realmente pediram para falar sobre essa planta, que é o Eri Sescon e o Elson Júnior. Esses dois me pediram para falar sobre o cipó Mil Homens. Então valeu, galera, obrigado pela dica. Estamos fazendo vídeo para vocês aqui e vamos falar hoje sobre o cipó Mil Homens. O cipó Mil Homens tem muitos nomes populares no Brasil. Por exemplo, Aristolóquia, Papo de Peru, como também Jarrinha, bom, tem muito nome por aí para o cipó Mil Homens. A gente chama de miliome, tem muito nome. O cipó Mil Homens, ele pertence a um grupo de plantas chamado Aristolóquia. Dentro desse grupo, dentro desse gênero de plantas, existem muitas espécies. São 400 espécies de Aristolóquia. As mais comuns no Brasil são a Aristolóquia cimbífera, que é a mais utilizada, e a mais conhecida e a mais estudada, a Aristolóquia gigantea, a Aristolóquia ridícula, a Aristolóquia paucinervis e a Esperance. Então existem, além dessas, muitas outras. Eu estou falando dessas só para a gente ilustrar o grande universo dessas plantas, que são muito interessantes e muito utilizadas e têm uma história de uso muito grande para as comunidades tradicionais e para as comunidades indígenas. O cipó Mil Homens, ele apresenta baixa toxicidade. Então ele não ataca o fígado, não ataca o rim, né, usando na quantidade correta, a gente sempre fala, né, uma colher de plantas picadas para cada xícara de água para fazer um chá. Se você usar nessa dosagem, não tem problema nenhum você tomar o chá de Aristolóquia. É claro que o exagero é sempre não recomendado. Agora, para mulheres que estão grávidas durante a gestação, não é recomendado o uso do cipó Mil Homens, porque ele atua sobre a musculatura uterina também. Então, para evitar problemas, não se usa o cipó Mil Homens durante o período de gestação. Do cipó você pode usar tanto as folhas e as hastes, ele é um cipó mesmo, ele vai subindo pela vegetação. Então tanto as folhas quanto o caule dele você pode utilizar e as raízes também podem ser utilizadas. Então, mas para que caso? Para que caso? Bom, eu recomendo usar toda a planta. Então pega a raiz, pega a caule, pega a folha. Se não dá para tirar a raiz, usa o caule e a folha, não tem problema nenhum. O importante é estar usando a planta para aquilo que você precisa resolver. No uso popular do cipó Mil Homens, ele tem inúmeras recomendações. Eu vou citar algumas aqui, as mais importantes, mas são inúmeras recomendações. Por exemplo, como diurético, então para aumentar o volume de urina, estimulante do estômago contra má digestão, dores estomacais, contra gastrite, contra prisão de ventre, contra vermes intestinais no sistema gastrodigestivo, gastrointestinal, ele é fantástico. Considerado bactericida também, então para lavar feridas, para problemas de infecções, facilitador das menstruações, então mulheres que têm uma menstruação difícil, dolorosa, o cipó Mil Homens pode ajudar muito nesses casos, e para combater sintomas da TPM. Também popularmente é considerado uma planta muito eficiente no controle dos sintomas da TPM. Em algumas regiões, principalmente na região amazônica, nas populações indígenas, hoje tem sido muito estudado a questão da funcionalidade dele sobre o sistema respiratório. Porque para casos de asma, bronquite e outros problemas do pulmão, do aparelho respiratório, ela é muito utilizada pelas populações indígenas. Ainda, ela é considerada uma planta eficiente contra a diabetes. Em muitos lugares, ela é utilizada no controle da diabetes. Mas olha, não tem estudo quase nenhum que indique realmente a funcionalidade dela para o controle da diabetes. Então, assim, é um conhecimento popular, de uso popular, não quer dizer que não é verdade, eu não estou aqui dizendo
que não é verdade. Estou dizendo apenas que não tem comprovação científica, mas pode usar, se fizer bem, se você conseguir controlar a glicemia com o cipó mil homens, não tem problema nenhum. E externamente, né, usando como banhos, ela é muito utilizada, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é utilizado para tratar inflamação dos testículos, que é chamada de orquite. Então, homens com orquite normalmente fazem um chá bem forte com as folhas, os ramos e as raízes do cipó mil homens e faz um banho de assento para aliviar essas inflamações. A primeira espécie da qual a gente vai falar é a Aristolochia cymbiphera, que é a mais conhecida, mais utilizada, você consegue comprar ela até pela internet em cápsulas. Ela demonstra uma atividade excelente de proteção do sistema nervoso, contra produtos químicos, contra substâncias tóxicas, neurotóxicas. Por exemplo, no caso o exame que foi feito com um veneno de cascavel. O veneno da cascavel foi injetado em ratos e ele tem um efeito neurotóxico, ou seja, ele ataca o sistema nervoso, e o efeito foi atenuado muito com o uso da Aristolochia cymbiphera. Nesse sentido, ele tem sido estudada para proteger o cérebro contra doenças degenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla. Para esse tipo de doença tem sido estudada essa planta por conta dessa proteção que ela faz do sistema nervoso. Uma outra coisa muito interessante sobre a Aristolochia cymbiphera é que ela tem uma ação antimicrobiana muito forte. E foi feito um estudo usando streptomicina. E usaram junto streptomicina e Aristolochia. Então tinha um grupo só com Aristolochia, um grupo só com streptomicina e um grupo com streptomicina e Aristolochia. Esse grupo teve uma ação muito mais efetiva de combate a bactérias. Então isso quer dizer que o extrato da Aristolochia ela potencializa o efeito do antibiótico streptomicina. Então demonstra que ela tem sim uma capacidade de combater muitos tipos de bactérias. Agora a espécie Aristolochia paucinervis. Ela foi muito estudada como inibidora da bactéria Helicobacter pylori, que é o H. pylori, que é a bactéria que ataca o estômago, causando úlceras e gastrites e tudo mais. E ela teve uma ação muito interessante, inibindo o desenvolvimento dessa bactéria dentro do estômago. Então, se você tem uma gastrite ou uma úlcera e foi diagnosticado H. pylori no estômago, pode tomar o cipó mil homens, porque vai ser muito eficiente para o seu problema. No caso da Aristolochia ridícula, a Aristolochia ridícula ela teve uma excelente ação antimicrobiana. Vários tipos de bactérias ela combateu. E o mais interessante é contra a tuberculose. Ela teve uma inibição de 80% no desenvolvimento da bactéria causadora da tuberculose. Então, se você conhece alguém que tem tuberculose, recomende o uso da Aristolochia, porque tem realmente uma ação muito forte contra essa doença. Outras duas espécies que foram estudadas é a Aristolochia speranzi e a Aristolochia gigantea. Essas duas espécies demonstraram uma atividade muito interessante antimicrobiana contra vários tipos de fungo e vários tipos de bactéria. Então, até como conservante de alimentos ou como para combater infecções, essas duas espécies também são muito interessantes de cipó mil homem. Aí você vai me perguntar, mas e aí, eu uso uma, eu uso outra, na minha terra tem essa, eu tenho outra diferente ainda, qual que eu faço? Bom, o que eu faria? Vou dizer para você empiricamente o que eu faria. Eu acredito que apesar das diferenças morfológicas, de formato entre todas elas, eu acredito que a constituição química delas seja bem parecida. Então, por isso, se você precisa usar o cipó mil homens para algum desses problemas que a gente narrou, use aquela espécie que está mais próxima de você. Não se limite em usar porque não é a mesma espécie que ele falou. Tem uma espécie de cipó mil homens perto de você, utilize ela, veja os resultados, não é uma planta tóxica, então não precisa se preocupar. E se os resultados forem positivos, continue usando. Se não fizer efeito para você, porque uma espécie diferente não fez efeito, então você suspende o tratamento e a gente procura uma outra planta que trate o seu caso. Hoje falamos sobre o cipó mil homens, o papo de peru, a jarrinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se achou que foi importante essa informação, dá um like pra gente aqui, clica ali pra gente saber, clica no joinha pra gente saber que a informação chegou até você. Se você conhece alguém que sofre de algum desses problemas, indique o uso do cipó mil homens, indique para uma outra pessoa, manda o link desse vídeo para que ele possa ter acesso a essas informações também e possa melhorar o seu estado de saúde. Vamos distribuir essa informação para mais lugares, vamos criar uma corrente do bem com as plantas medicinais. Essa é a maior enciclopédia em vídeos sobre plantas medicinais do Brasil. Esse é o canal Autor da Própria Saúde.